eu dei início à gravação aí, né? Mais uma vez aí, desculpem, né? Eu olhei o link, eu também entrei lá, o link estava como outra, né, de outra região, Rio Verde, e aí provavelmente alguns de vocês aí também deve ter entrado aí, não deve ter conseguido. E aí eu consegui modificar o link aí. E aí vamos hoje dar prosseguimento aí à disciplina aí de projetos, né, elétricos no CEP, né, no Sistema Elétrico de Potência. Inclusive lá em segurança de trabalho, né, eu não sei quanto de vocês aí já trabalham na área. Quem é o chamado BA4? O BA4 são pessoas advertidas. Ah, professor, o que é isso? Pessoas advertidas são pessoas que têm o conhecimento suficiente, né, para poder fazer intervenções, manutenções na rede elétrica de potência e, elas conseguem se defender, têm um conhecimento razoável, né? O BA4, ele são pessoas, são eletricistas, né, um exemplo disso. E já o BA5 são pessoas advertidas também, só que elas têm não só o conhecimento suficiente, elas têm mais que suficiente. Então, o BA5 ele vai do eletrotécnico, o tecnólogo em eletrotécnica, o engenheiro eletricista. Então, esses três, né, o técnico, o tecnólogo e o engenheiro da área da elétrica, têm conhecimento, né, não só suficiente, mas mais que suficiente para poder se proteger, né, dos perigos da eletricidade. E essas Boa informações, noite. boa noite, Reinaldo. E essas informações nós encontramos, né, nas normas aí na NBR 5410, que fala de instalações em baixa tensão, norma brasileira, na NBR 14039, que fala de instalações em circuitos de média tensão. Então, tem essas classificações que eu disse e outras aí, né? Várias outras classificações. Agora eu vou dar uma compartilhada com vocês aí na tela, na nossa tela aí de. E aí a gente vai aliar algumas coisas, né? O professor Ângelo, na segunda-feira. Deixa eu compartilhar primeiro, né? Que fica melhor. Deixa eu ver, tela. Estão enxergando aí? Estão vendo a tela aí compartilhada? Beleza. Pessoal, tem alguém com microfone aí? Deixa eu dar uma. Vou dar uma mutada aqui. Obrigado, Isaías. Então, pessoal, essa aqui é a página inicial da UC, né? Vamos usar. Eu só quero chamar de disciplina, né? Da UC, né? Da unidade curricular aí. A turma é essa daqui, né? Essa lá do Dr. Celso Charuri, né? Inclusive, eu já ministrei aula presencial no curso de eletrotécnica do Charuri, de eletroeletrônica também, curso de capacitação para empresas terceirizadas, que o Senai também ele pega o serviço, né? Por exemplo, Ambev, JC Distribuição. Então, essas empresas, elas compram curso fechado, o Segurança em Eletricidade, né, o NR10, o CEP, e essas aulas foram todas lá no Dr. Celso Charuri. Então, eu já tenho uma relação lá com o Celso Charuri, já estreito, já conheço lá como é que é, sei que lá tem uma estrutura boa. E o curso aí de vocês, né, ele procede no sábado, né, os presenciais, né, é isso, né? E as web aulas são, né, aqui pela internet,
E nessa aula dia 5 aqui, ó, a gente olhando no calendário aqui, né? Teve aula dia 5 com o professor Ângelo de reforço. Se não me falha a memória, eu acredito que essa aula foi de reforço da UC passada de vocês, né? Essa aqui é a UC nova, né? Mas assim, que seja da UC passada ou que seja relacionada a essa daqui, né? Eu tenho experiência nessa área, né? Minha formação é em engenharia elétrica, engenharia de segurança do trabalho. Agora eu estou fazendo engenharia de software para dar uma melhorada aí nos conhecimentos. Mas assim, antes mesmo de eu formar, eu já trabalhei em construtoras, também dando consultoria na área da elétrica, né? O que que seria a consultoria? E é uma coisa que vocês podem fazer, né? Quem tem experiência na área, o consultor, por exemplo, eu já fui contratado por empresas só para, por exemplo, para essa empresa ela participar de uma licitação, as terceirizadas, que são justamente as empresas que fazem serviços e projetos para o sistema elétrico de potência. Elas fazem a licitação. Antigamente era concessionária local, né? Na época era a Celg, né? Hoje é a Enel. Daqui a pouco aí, né? Já esses dias saiu aí na TV que já fechou o contrato com a Equatorial, né? A Equatorial, pelo que eu sei, é lá do Pará. Mas assim, independente da empresa que assume, né? A antiga Celg e agora vai ser a antiga Enel, vai ser a Equatorial. Todas as normas e todo o legado, né, todos os projetos, todos os procedimentos operacionais padrões, que hoje em dia eles não têm mais nem esse nome, né, chamado de instrução técnica, que o profissional de antigamente chamava procedimento operacional padrão, né, que é um procedimento, ele é em fases, né, existe o passo 1, passo 2, passo 3, e estes têm que ser feitos, né? Você não pode pular do 1 e ir lá para o 3, né? Você tem que fazer 1, 2, 3, os passos, né? Um deles é a famosa regra de ouro, né? Os 5 passos aí, na verdade, dá um pouco mais de passo, mas aí a gente vai discutir isso no que tange a projeto de sistema elétrico. Então, essas empresas, elas pegam serviço de várias naturezas, serviço tem uma empresa especializada que faz medição, né? Ou seja, geralmente ele contrata um eletricista de distribuição e esse eletricista de distribuição ele vai na residência, né, de cada unidade consumidora e faz a aferição, né? Faz a leitura, chamado leiturista. Tem um outro serviço, né, que é o serviço de manutenção, plantão, né? Aí a manutenção é dada na forma de plantão. Então, por exemplo, a empresa, vamos supor, inventei uma empresa agora, a empresa Pableiras Dance, né? Vocês conhecem essa empresa? Acabei de inventar. Então, eu ganhei a licitação e aí, e antigamente, né? Só para ressaltar, antigamente era a concessionária local que tomava de conta de todos esses serviços. Deu uma queda de energia em qualquer setor aqui de Goiânia ou nos municípios, né, Goiás, era a própria concessionária que prestava esse serviço. Ah, professor, mas hoje não é? Eu vejo os carros aí com o nome Enel, né? Só que os carros de hoje tem lá Enel, né? Sei lá, empresa é o COP a serviço da Enel, né? Sei lá, Moura do B, a serviço da Enel. Então, antigamente, ela detinha todos esses serviços. Hoje, esses serviços, eles são feitos por terceirizadas, né? Então, essa terceirizada, essa empresa, ela presta serviço para a concessionária local, ela faz um pregão, geralmente é um pregão eletrônico, né? Ainda mais hoje, depois da pandemia. Nesse pregão eletrônico, ela ganha. Aí, no contrato lá, por exemplo, né? Fala, ó, eu vou prestar serviço de leitura, né? Leiturista, que eu elenquei aqui. Eu vou serviço de
de manutenção, né, que é o famoso plantão, né? Deu queda de energia, vai lá resolver, né? É um serviço, entre aspas, por crise, né? Aconteceu alguma coisa, vai lá resolver. Serviços também de infraestrutura, né? Tem os religadores automáticos. Então, basicamente, o religador automático é para ele o quê? Salvaguardar a energia, né? Quando tem uma queda, né? Você tem uma malha, e aí essa malha, ela vai estar em anel, ou vai estar, dependendo da arquitetura, né? Geralmente é em anel ou em estrela, e essa malha, na hora que cai um serviço, o religador de energia ele pega outro ponto da malha e restabelece. Mas aí a empresa terceirizada que cuida desse setor, né? Vamos supor, setor aeroporto, ela pega setor aeroporto, setor dos funcionários e Campinas, né? Então, tudo que acontecer no setor dos funcionários, setor aeroporto em Campinas, ela vai dar manutenção. Aí, por exemplo, tem um religador automático lá, na verdade tem vários, né? É um religador automático. Então, esse religador automático, ele vai entrar em ação, a energia não vai cair se ele estiver bem dimensionado, ele não cai, porém a equipe vai entrar em ação para ela saber o porquê que naquele ramo da malha da rede de distribuição a energia caiu, né? Então, em um ponto dessa malha, a energia vai estar caída por algum curto-circuito, mas o outro ramo, o barramento vai estar prestando, né, energização, entre aspas, né? Ninguém vai ficar sem energia, mas aí a equipe é acionada para solucionar esse problema, né? Porque se, vamos supor, eu não sei quantos troncos, né? Vamos supor que ele só tenha dois, né? Ou seja, só pode dar o problema uma vez. Se der o problema uma segunda vez, os dois troncos eles caem e aí, efetivamente, né? As unidades consumidoras, residenciais, prediais, industriais e comerciais, elas caem. Beleza. Então, essa primeira aula, né, essa do dia 5, como eu tinha dito, foi uma aula de reforço, né, conforme a reunião aí que, né, nós tivemos aí com o Teófilo também. Todos os nossos encontros, né, serão na quarta, exceto, né, no dia 6, né, que vai dar numa sexta-feira. Ainda eu vou ver a configuração aqui, né, para ela sair certinho aqui, mas o link ele vai continuar o mesmo. Se ele mudar, eu pego e modifico ele aqui, tá ok, pessoal? Então, e essas aulas, né, o professor não pontuou, não sei se ele pontuou, né, mas eu vou pontuar aqui, né, olhando aqui na tabela de vocês, né, não, ela não vai gerar um valor, né, ou seja, você não é obrigado a assistir essa aula, porém, né, ela é fundamental, porque nessa aula web, você vai ter oportunidade de tirar dúvida, seja por essas atividades aqui, ó, atividades, as chamadas situações de aprendizagem, né, as SAP, né, então cada uma delas aqui, ó, vale 16 pontos, né, pelo cronograma que está aqui, né, então é só você vir aqui, ó, no situação de aprendizagem, né, você vem aqui nessa aba, aí, por exemplo, tem aqui o link, atividade 1, né? O que que você tem que fazer? E aqui, nesse outro link, aqui, ó, tá falando, né? Tem 18 participantes nessa turma, né? Aqui contabiliza, né, o tempo restante que falta para finalizar essa atividade, né? Assim que a sala é aberta, teoricamente, né, você pode, se você tiver o conhecimento aí, você já pode fazer dentro lá do planejamento, né, da disciplina. Então, é cada um de vocês que upar, né, ou seja, subir o exercício, depois que solucionar ele, subir ele vai aparecer aqui como enviado e eu já vou dar prosseguimento à correção. Então,
Então, ó, temos, ó, uma atividade. Como essa disciplina que eu nunca ministrei, né? Eu estou dando uma olhada aqui, né? Então, nós temos, ó, uma, duas, três atividades. Fiquem de olho, gente, ó. Por exemplo, o início foi 11 de novembro, né? Ela finaliza dia 16. Porém, aqui, ó, se você vier aqui embaixo, ó, aí a recuperação da atividade 1, né? Aí o término vai ser dia 22. Então, façam o máximo possível para enviar a atividade 1 até dia 16 de dezembro, atividade 2 até 23 e atividade 3 até dia 16 de janeiro, né? Então façam assim, o possível para enviar nesse tempo, que aí vai ficar muito mais fácil, né, de eu corrigir as atividades de vocês. Então a web, ela não é pontuada, né? Vocês, é lógico que tem a frequência aí, né, de vocês, mas não há pontuação. E aí, nos encontros que vocês estão tendo aí no sábado, né, lá no Charuri, né, tem a pontuação, né, que o professor presencial dá para vocês. Fiquem de olho aqui, ó, por exemplo, nós temos aqui o conteúdo do curso, né? O conteúdo do curso, né, o chamado SCORM aí, quando você vem aqui, ó, é só um pouquinho que tá demorando carregar aqui. Isso. Sim, pois não? E essa atividade 1, no decorrer dessas aulas online, você vai ensinar para a gente como é que faz ela? Sim, sim. Eu tiro dúvida. Se vocês preferirem, eu posso fazer o seguinte. Eu vou ministrando o conteúdo, né? Eu tenho algumas coisas que eu preciso pontuar para vocês sobre projetos. E daí a gente discute sobre essas atividades aí, né? Sobre como fazer. Ah, top, beleza. Aqui eu só estou fazendo assim uma introdução. É lógico que quando vocês iniciaram, né, o curso aí de eletrotécnico, né? Vocês tiveram aquela aula inaugural, né? Só que às vezes a gente mexe um pouco na plataforma, né? Então, né, eu como tutor aqui, eu busco dar o máximo de respaldo para vocês, né? Para que vocês consigam, né, entregar a atividade em tempo aí. Então, quando você depois entra no Score, né, tem aqui, ó, que são as chamadas situações de aprendizagem, que é semelhante às outras disciplinas que vocês fizeram, né? Por que que eu entrei? Então, nesse aqui, ó, em projetos de sistemas de eletropotência, vocês têm apenas um score, né? E a navegação aqui, né? Ela é simples, né? Isso aqui é uma apresentação, creio que seja em Flash Player. Aqui é que fica a situação de o subsídio que vocês têm para conseguir solucionar, né? Aqui tem a problematização para vocês conseguirem, né, saber o que que é que vocês têm que resolver e, né, com esse conteúdo do SCORM e com o conteúdo do livro, o livro didático de vocês, né, vocês vão ter elementos suficientes para poder solucionar. Mas por que que eu coloquei nesse daqui? Essa é importante porque eu percebi que aqui dentro do SCORM ele tem não só a atividade web, né, do professor EAD, mas também tem do presencial. Então, se você vier aqui, por exemplo, ó, eu nem olhei ainda não. Vamos ver aqui. Vamos bem aqui, ó. Quando você vem aqui na esquerda, né? Aparece, ó. É só vocês ficarem de olho aqui. A atividade aparece aqui no canto superior esquerdo aqui, né? Então, ó, se você vier aqui embaixo aqui, ó, tem um anexo. Às vezes, dependendo da disciplina, esse anexo que a gente baixa aqui, ele vem, ele vem com um material tanto para atividade presencial quanto para atividade EAD. Então, vocês têm que ficar de olho.
Eu já cheguei a receber, né, material de atividade presencial lá no onde é para receber EAD, né? Então fiquem de olho. Professor, então como é que eu vou saber, né? A primeira probabilidade é a mais simples, é lendo, né? Mas para vocês terem certeza que vocês vão upar apenas o arquivo para fazer a SAP EAD, né? Vocês vão vir aqui, ó. Vou até baixar esse daqui para a gente ver aqui se tem alguma diferença ou não. Vou mostrar na pasta. Só dar uma olhada aqui. Ó, tem um de cálculo de queda de tensão, né? Geralmente eu falo isso em projetos elétricos industriais, mas é interessante. Aí, memorial, um memorial descritivo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pessoal. Tem essa planilha aqui, ó, semelhante à antiga aqui, ó, que é de projetos elétricos industriais. Aquele cronograma financeiro, né? Aquele que você coloca aqui, né? Por exemplo, ó, o quanto de hora aula, né? Que o engenheiro... Isso aqui está me parecendo basicamente a mesma tarefa aqui, ó. Aí, por exemplo, ó, qual que é o valor da hora aí, né? Do engenheiro aqui, ó. Por exemplo, 20. Deixa eu ver se está configurado aqui, ó. A planilha nem está configurada. Creio eu que essas aqui... Vamos ver a outra aqui. Só fechar isso aqui. Nossa web, né? 21 horas, né? Então, avisa aí o pessoal, né, que aos 15 minutos, 10 minutos. A única diferente aqui é essa. Essa aqui de cálculo de queda de tensão. Recebendo mais aí, né? Eu tenho um projeto perfeito aqui para vocês. Ele tem o algoritmo da queda de tensão, né? Do cálculo de queda de tensão que todas as empresas de engenharia, né, que fazem projetos e execuções utilizam. Inclusive os programas aí, né, os AutoQ Illumine, os CAD-Proj da vida, utilizam. Então, às vezes, gente, eu não estou vendo aqui se está explícito aqui, eu vou dar uma olhada melhor, mas dependendo aqui, se você baixar aqui direto do SCORM, que é esse conteúdo aqui interativo, né, onde tem a situação de aprendizagem, pode ser que vocês upem arquivo não só do EAD, mas do presencial também. Mas o que vocês têm que entregar, pelo menos para mim, é só do EAD. Porque tem atividade, por exemplo, tem uma atividade aí do anterior, né, de projetos elétricos industriais, que é para você parametrizar um inversor de frequência e a outra é para você parametrizar uma soft starter, né? Esses dois, né, e também tem uma para você fazer o cálculo de luminância do ambiente, né? Essas três atividades, cálculo de luminância do ambiente, parametrização de soft start, parametrização de inversor de frequência, são atividades que vocês vão fazer presencial, né? Porque o soft start e inversor de frequência, apesar de existirem simuladores, né? No momento presencial é o ideal para vocês, se vocês vão estar no laboratório, né, do Senai e poder fazer toda essa atividade. Então, eu estou dando só um exemplo, né? Isso é da UC anterior. E essa de iluminância, vocês vão utilizar o AutoCAD e vão utilizar o Dialux, né? E esses, tanto o AutoCAD quanto o Dialux, o fundamental, né? Não é todo mundo que tem a licença, vocês podem até pegar uma licença como aluno, né? Nem todo mundo, tem gente que faz o curso, assiste e faz o curso pelo celular, né? Não tem acesso a um computador, né? Então, esses momentos, eles são
com o professor presencial, né? Então, não é fundamental. Por isso que pode ter algumas diferenças aqui. Agora, você saindo, eu já vim direto para a atividade. E essa daqui, ó, tem aqui, ó, preenchimento de um formulário com os dados do levantamento em campo. Esse da levantamento em campo, isso aí é presencial. Eu já até ministrei esse levantamento para uma equipe lá de eletricista de distribuição, ali no Ítalo Bolonha. Nós saímos ali na imediação, aí tem as redes de distribuição, e cada um olhava o tipo de poste, que basicamente um projeto de sistema elétrico de potência do CEP, seja ele para rede de distribuição, rede de transmissão, subtransmissão, eles são bem simples e pontuais. Eles mostram o tipo de estrutura, né? Por exemplo, o tipo de poste, se ele é, vamos pegar o da rede de distribuição, né? Se ele é duplo T, que é aquele poste quadrado, se ele é circular, que redes que tem nesse CEP, né? Nessa distribuição, se é uma rede de média tensão, se é uma rede de baixa, se são os dois ao mesmo tempo, né? Ou se é um ou outro. Aí, esse aqui, ó, elaboração de um croquis também. Eu acredito que ele seja presencial. Ah, esse escopo do projeto. Acredito que esse escopo do projeto é comigo. Vocês estão vendo? É tudo interligado. Ele tem a ver com que esse, esse levantamento de campo vocês já fizeram na primeira aula aí presencial ou não? Vocês já tiveram já a primeira presencial? Só para eu me situar aqui. Vocês já tiveram aí? Alguém pode me responder aí? Não tivemos. Ainda teve não, né? nenhuma, não. Ah, beleza. Então, provavelmente, aí o professor ele, né, vai fornecer lá uma folha A4, e aí ele vai dar alguns direcionamentos, né, de como elaborar esse croquis. Eu já vou até aproveitar e já fazer uns spoilers aqui com você, né? Vocês vão ver que assim, é muito mais fácil você fazer um levantamento de uma rede de distribuição, né, do CEP, do que de um predial, um industrial ou um comercial. Vocês vão ver que é muito mais simples. Elaboração com previsão de materiais e equipamentos do físico-financeiro, entrega de um projeto completo em CAD. Essa entrega do projeto completo em CAD vai ser o presencial aí com vocês. Vocês vão utilizar lá o laboratório, né, com AutoCAD instalado. Criar uma pasta com documentação necessária para o projeto em rede. Eu não estou vendo aqui, mas provavelmente o professor ele deve comentar, né, que existe uma anotação de responsabilidade técnica, né? Já no caso aí de vocês técnico, né, o nome é diferente, mas é a mesma coisa. É uma RRT. Depois que os técnicos eles saíram do CREA, né, tem um conselho próprio aí mudou algumas coisas, né, e mudou também o nome. Se não me falha a memória, os únicos técnicos que ainda continuam no CREA é o técnico agrícola, se não me falha a memória, e o técnico de segurança do trabalho. Eles são os únicos técnicos que respondem ainda ao CREA. Beleza, então às vezes, se você pegar um material ó, que fica bem aqui embaixo, aí outra dica aqui, ó, você clicar aqui, ó, aí fica a tela cheia, né? Fica até melhor para vocês enxergar. Estão vendo? Ó, quando sai, ó, você aperta o ESC, né? Você sai aqui, ó, dependendo do dimensionamento da tela de vocês, né? Ó, tá vendo? Ó, que o anexo ele some bem aqui embaixo, ó. O anexo da atividade, né? Você sabe que tem uma atividade porque você olha aqui, né? Você já pode vir direto aqui. Mas existe um anexo aqui. Aí esse anexo, o problema é que ele tem tanto a presencial como a EAD.
para você ter certeza que, não, professor, eu quero saber aonde que fica, né, onde fica apenas o material EAD que eu devo, né, fazer a atividade, né, e upar para o AVA para eu poder responder, né. Aí você vai sair aqui lembrando aqui, ó, mexendo aqui, ó, você, né, a tela fica a tela inteira aqui, fica melhor, né. Deixa eu relembrar que eu vou sair do SCORM aqui. Tem dois jeitos. Você pode sair clicando aqui, ó, na setinha aqui, voltando para trás, ou clicando nesses tags aqui, ó. Então, aqui, ó, nesse aqui a gente está no conteúdo em si, né? A aplicação no front-end, ela está rodando aqui, ó. Quando a gente clica aqui, ó. Esse aqui ainda tem o mesmo nome, porque aquela página inicial, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Aqui, deixa eu dar uma olhada, dar uma conferida se o livro de vocês está ok, está rodando. Tá rodando aí o livro de vocês, beleza, 138 páginas. Então, o livro tá ok. E aí, né, como foi dito lá na reunião, né, aí o professor Ângelo disponibilizou algumas, né, é lógico que distribuição, ele é um curso, a experiência que eu tenho, né, não só dando aula para eletricista, né, tem de distribuição, o linha viva, né, o chamado linha viva de distribuição, sempre eu escuto os alunos falarem, né, professor, que a gente começa sempre com teoria, né, professor, não sei nem errar o que está acontecendo. Aí eu pergunto, né, ué, mas por quê? Professor, não estou entendendo nada, você mostra esses desenhos, essa planta baixa aí, para mim, planta baixa é uma samambaia, né? Você mostra essas coisas aí, eu não estou entendendo nada. É porque o conteúdo de distribuição, né, muito dele aqui, igual o professor Ângelo mostra aqui no vídeo, ele é melhor fixado quando a gente tá o quê? Tá tá montando a rede, ó, ele tá com a rede anã aqui, ó, e não é para você rir não, ó. Teve uma vez que eu estava dando aula lá e o aluno, aí eu falando, ó, você tem as redes anãs aqui. Aí fez, só essas redes são novas? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu nunca vi essas redes pequenininhas na rua, eu só vejo aquelas grandonas. Aí o pessoal que já era da área começou a rir, né? Eu falei, ó, não ri não, ó, não ri porque vocês já passaram por esse problema. Então a rede anã que vocês vão ter acesso lá no Charuri, eu não sei, pelo menos quando eu dei aula lá, eu não me lembro de ter rede lá montada. Eu sei que na Vila Canaã tem, no Ítalo Bologna tem, mas eu acredito, já tem muito tempo que eu não vou no Charuri, né? Acredito que deva ter umas redes de distribuição lá montadas, né? Então essas mini redes aqui é só para o aluno, né? Para o eletrotécnico, para o eletricista, né? Num primeiro momento, se preocupar apenas em entender os elementos, né? Que está mostrando ó, uma rede circular aqui, né? Um pós-seção circular, uma cruzeta. Quando tem esse tipo de cruzeta, ou ela é polimérica, ou ela é de madeira. Então, quando tem esse tipo de cruzeta que é uma rede nua, a rede nua é porque os cabos que conduzem energia, eles não têm uma proteção plástica. Então, assim, quando é no momento teórico, assim, às vezes muitos alunos ficam perdidos porque eles não estão vendo ali o poste, não estão plantando, igual que o professor aqui, provavelmente ele está mostrando aqui as manobras, ou ele mostrando a chave fusível. Então, o que que ele fez aí, né, no nosso plano de ação aí? Ele já deixou esses vídeos, esses mini vídeos dele gravado, mostrando um transformador aqui, né? Provavelmente, eu não assisti, mas provavelmente ele deve falar que tem o primário, o secundário de uma rede aqui, né? Ó, o detector de tensão.
Então, essas mini, né, essas mini aulas aqui é para fazer o quê? Uma introdução a mais aqui para o aluno ele se integrar, né, na disciplina. Que essa disciplina de projetos de sistema elétrico de potência, quem tem, não só no projeto, mas na montagem, né, na instalação, quem tem o maior êxito é quem tem prática em campo, a prática de montagem, né? Uma coisa, eu não sei se isso acontece com vocês, né? Quando eu estou estudando um conteúdo, se eu estou apenas lendo ou se eu estou apenas assistindo o professor, né? O que o pessoal lá da Câmara de Educação chama de modo passivo, né? Você retém menos o conhecimento. Agora, se eu estou assistindo a aula e ao mesmo tempo eu estou ali com, né? Estou com o meu caderninho aqui, né? Aqui com o meu caderninho, pá, anotando, e aí você fixa melhor. E aí, num tipo, né, de projetos do CEP, instalações do CEP, quando você está instalando, né, você não só apenas está aprendendo, está vendo lá nas NTCs, né, as normas técnicas, você está vendo e você está instalando ali ao vivo e a cores, né? Então você consegue pegar esse conteúdo de uma forma melhor. E essa daqui foi a aula do dia 5, ela já está disponível, né? Mas provavelmente o professor Ângelo, ele já, ele já avisou para vocês, né? Que essa aula ia ficar gravada. E, e aí amanhã, essa aula de hoje aqui, que começou meio tarde, né? Ela vai ficar gravada também, né? Disponível para vocês. Então, aqui eu só estou passando aqui, pontuando, né? Caso alguém não tenha visto, né? Alguém não tenha conhecimento, são esses mini vídeos aqui que o professor Ângelo está atacando a parte prática de um sistema elétrico de distribuição, né? Como vocês vão proceder, né? Olha aqui, está mostrando a vara de manobra. Aqui, pelo canto aqui, é uma cobertura. Provavelmente ele está explicando como que eu aplico uma cobertura de proteção. Existem dois métodos, né? É o método à distância, né? No sistema elétrico de potência. Eu tenho o método ao contato, o método ao potencial, o método à distância. Então, ele está aqui à distância, e no método à distância, eu posso fazer ele do chão, eu posso fazer uma manobra, ou levar uma cobertura para aquela rede, né, uma cobertura de proteção. Eu posso fazer isso à distância do chão, eu posso fazer isso à distância de uma escada, né, geralmente o eletricista de distribuição ele faz isso, né, e vocês, né, na qualidade de técnicos em eletrotécnicas, né, não quer dizer necessariamente que quando vocês estiverem no mundo profissional, não quer dizer que vocês vão fazer essas tarefas. É porque antigamente, né, quando eu falo antigamente, lá em 1900 e Guaraná de rolha, né, ou seja, muito antigamente, geralmente o eletrotécnico, o engenheiro eletricista, ele na faculdade ele não focava muito nessa parte de sistema elétrico de potência. Ele focava mais no predial e no industrial, né? Que o industrial e o comercial eles são bem próximos, né? A diferença é que o industrial a demanda, a carga é muito maior e o comercial ela é um pouco menor. Então, assim, esses aqui são os procedimentos pontuais. Eu tenho aqui algumas antigas POPs, né, que hoje o pessoal chama de instrução técnica, né? A gente pode pegar algumas aqui. Infelizmente, a gente não tem concessionária que eles criam documentos assim bem, por exemplo, apresentações, né, em PowerPoint. O ideal é ele ser fotográfico, né, ou um vídeo, né? Fotográfico e com o material, né, com a descrição junto da foto, né? O padrão, pelo menos aqui o da Celg, e continua sendo o padrão da Enel, é um padrão ele é descritivo, né? Então a gente vai ver isso, né, no decorrer do curso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ele ainda está com nome antigo, como procedimento operacional padrão, né? Então, quando você vem aqui direto, ó, você vem direto aqui, ó, em situação
de aprendizagem aqui, ó. Vamos pegar a atividade 1 aqui, ó. Olha aqui. Quando você vem aqui, né? Aí, ó. Entrou na sua página inicial, né? Aqui, ó. Evento, né? O evento de vocês aí, do Charuri. O C, né? Projeto de Sistema de Alerta de Potência. Quando tá verde aqui é porque você tá nesse local da sala, né? Você tá dentro da sala aqui. Tanto que quando eu mandei agora há pouco mensagem para vocês, né? Eu cliquei aqui em participantes, né? E aí eu peguei a lista de vocês, né? Aí tava eu, né? Como eu sou o tutor aqui, ó. Vocês podem vir aqui de lado aqui, ó. Eu tô 2 vezes aqui como tutor, né? Mas como tutor e a Julie aqui está como a monitora aqui, né? Então, quem vai receber as mensagens é eu, os alunos e a monitora, né? Ou seja, o tutor, a monitora e os alunos. Então, quando você vem aqui, ó, aí, atividade 1, aí tem a pasta, aí vamos ver se essa pasta, ela tem, vou até deixá-la aqui de lado aqui, se ela tem o mesmo material dessa que pegou lá direto no SCORM aqui. Pegar o download dela propriamente dito. Então, para você solucionar é essa daqui, ó, dentro da situação de aprendizagem, né, no caso, atividade 1, é que vocês vão pegar o material para vocês responderem, né, e me enviar, né, fazer o upload. Então, deixa eu abrir. Eu vou abrir outra aqui do download, né, mostrar na pasta. Esse projeto mundial vai ter uma observação recente. Aí para atividade 1. Atividade 1. Então, ó, do lado esquerdo, o que a gente tirou direto do SAP, né? E do lado direito, o que veio direto do SCORM. Vocês estão vendo, ó, que é diferente, ó. Aí, tem um anexo 1. Vamos ver o que o anexo 1 fala. É o roteiro, né? Ele vai explicar o que você vai ver, ó. O objetivo do projeto a ser elaborado. Aí, ó, locação dos postes. Vocês não ficar na chapada aí, ó. Vou pegar um de uma rede aqui. Essa locação dos postes que ele está falando. Isso aqui, ó, eu peguei aqui esse aqui é genérico, gente. Aqui, ó, o tanto que é difícil um projeto aí de rede de CEP, né? O tanto que ele é difícil. Vocês estão vendo essa aqui? Parece uma bolacha Mabel aí, ó. É o quê? É um poste de seção circular. Ah, é aquele postinho redondo? Acertou. Ah, olha as configurações que vem aqui, ó. Quando tem, né? Quando esse poste aqui, essa rede que está passando por esse poste, tem uma baixa tensão, né? A famosa monofásico para a gente 220, aí ele aparece aqui. Vai aparecer BT. Se ele tiver só BT, vai aparecer só BT. Se ele tiver só a média tensão, é porque nesse projeto aqui está como alta tensão. É porque antigamente a nomenclatura, né, qualquer coisa que não fosse da baixa tensão até os 1000 volts, né, em tensão alternada, igual eu estava falando lá na NBR 5410, né, qualquer coisa que fosse acima dele, ele falava que era alta tensão. Aí hoje em dia não, é de 1000 em corrente alternada até 36,2 kV. Então, olha só como é que é formatado o projeto. Ele mostra a rede aqui, né? Aí o cabo, aí tanto a configuração, ó, aí é 3 hashtag, né? Quer dizer que o 3 é 3 cabos, né? A baixa tensão, 3 cabos. Agora, essa nomenclatura, ela confunde um pouco, viu? Ó, esse 2 não quer dizer que é mais 2 cabos, não. Isso aqui é a nomenclatura do cabo. Esse CA provavelmente
que ele é um cabo apenas de alumínio. Aí nós temos o alumínio, nós temos o alumínio com alma de aço, e basicamente a baixa e a média tensão, né? Ela tem duas configurações. Vamos pegar aqui. Eu estou estendendo mais aqui, gente, porque, né, que o nosso, como a gente começou bem tarde, né? Tire esse quadro aqui interativo. Vamos lá. Então aqui, ó, só para vocês entenderem, né, o que é essa questão, que é a locação de postes, né? Então a locação de poste que ele está falando aqui, né? Ou seja, é o local físico aonde que esses postes, onde que eles se encontram, né? No caso dessa rede aqui, eu tenho um poste circular, né? Um SS, né? Um poste de seção circular. Eu tenho a baixa e a alta tensão, o sistema é trifásico, ó, 3 hashtag, né? 3 cabos. O bifásico também é trifásico, né? E essa nomenclatura de cabo aqui, esse aqui é o 1/0. Eu vou mostrar. Tem uma norma aí, se eu não me engano, é a NTC 06 ou a 07 que mostra uma tabela com essa configuração. É uma configuração um pouco diferente, né? Porque quando a gente pensa em cabo, né, nós pensamos em o de 2,5, de 4 milímetros, de 6, o de 10, né? Aí tem o cabo, tem o 1, tem 1/0, tem o 2, 2/0, o 4, 4/0. Aí tem umas nomenclaturas um pouco diferentes da usual, hein? Então, ó, o baixa tensão, ele tem essa arquitetura aqui, ó, essa construção aqui. Se a gente for enxergar ele, né, a seção transversal dele, ó, ele tem 6 condutores de alumínio. Aí, quando ele é apenas CA, igual tá falando aqui, né, CA, ele é apenas de alumínio. Então, os 6 mais o interno dele, que é o sétimo, ou seja, 7 cabos, eles são todos de alumínio. Aí tem também o CAA. Aí eu sei, fez aquela escola de inglês, né? Também. Mas no caso aqui é o alumínio com alma de aço. Então, quando é o CA aqui, todos os 7 fios que compõem o cabo, eles são de alumínio. Quando ele é CAA, desses 7, os 6 externos aqui, ó, que fica na fiada aqui do cabo, eles são de alumínio. E o interno aqui, ele é de aço. Então, tanto essa arquitetura, nessa construção do cabo, ela vai estar na baixa tensão e na alta tensão. Essas duas arquiteturas aqui. Beleza. Então, eu vou ter o desenho aqui. Aí é lógico, na legenda vai estar falando. Se ele tiver com essa construção, ele é de concreto armado. Se ele tiver desenhado desse jeito aqui, assim, ó, só uma bolinha, aí você tem que olhar na legenda, né? Mas de tanto ver isso aqui, eu já lembro de cabeça aqui. Se ele tiver só assim, ele é de madeira, né? Ainda os postes antigos, né? Aí por questões ambientais não tem mais, né? Mas os mais antigos, aí tinha a opção de o de concreto armado e o de madeira, né? Ah, beleza, pessoal. Então, esse é o de madeira, né? É um poste de madeira. Esse aqui é o de concreto armado. Beleza. Aí aqui eu vou ter a configuração da baixa tensão. Aí ele fala que tem a baixa tensão. E aqui ele fala a arquitetura dessa rede. A baixa tensão, que é uma rede protegida. O que é isso, professor? Protegida é quando esses cabos aqui são revestidos por uma cobertura plástica. Então, é a SI1, né? Essa S aqui é de secundário, tem uma norma que chama NTC, eu vou passar ela para vocês, a NTC 18,
que ela fala desse tipo de rede aqui. Na verdade, a rede convencional, a NUA, né, a antiga, você nem encontra mais ela no banco de dados lá da Enel, né? Agora é Equatorial, né? Aqui logo acima no projeto só vão ter essas informações aqui, ó. Aí tem o que? Ou você vai ver AT ou então você vai ver assim, MT. Aqui é o circuito, lembrando que aqui é o circuito secundário. E aqui, ó, é o circuito primário. Essa daqui é a configuração do poste. Esse aqui é o tamanho do poste, tamanho útil dele, né? É a altura útil dele. Então, é um poste de 10 metros. E aqui é a carga que ele suporta. Aí tem o 10/300, tem o 10/150. Quanto menos carga ele suporta, menor essa rede, a malha vai ser, porque ela vai suportar, porque um poste ele suporta esforços horizontais e esforços verticais. Os horizontais é o tracionamento do cabo na rede. Quanto mais postes eu tenho, mais cabos eu tenho lançado, maior vai ser esse tracionamento horizontal. Quanto mais, por exemplo, eu tenho transformador, religador, banco de capacitor também, você pode pôr aqui, dependendo, dentro de uma subestação, né? Aí ele utiliza essa capacidade de carga mecânica para suportar um equipamento aqui, ó, um transformador, um religador, e por aí vai, né? Beleza. Então aqui é o tamanho. E aí me lembrem de falar do cálculo do engastamento, que é o quê? A fundura da valeta que o pessoal, e aí você, na qualidade de eletrotécnico, você vai verificar isso tudo. Por isso que você passa por todo esse treinamento, né? Que antigamente as escolas, né, de engenharia, de eletrotécnica, elas não focavam nessa área, focavam só na outra, e essa área vocês ficavam literalmente na chapada. Então, existe o cálculo do engastamento. O cálculo do engastamento, você pega a altura do poste, se eu não me engano, ele chama de L lá, né? Dividido por 10, mais 0,6. A unidade de medida é metros. Então, ele divide a altura do poste por 10 e soma 60 centímetros. Só para a gente, né, dar uma espalhada aqui, ó. Se eu não me engano, esse daqui de 10, ele vai ficar com 7 metros, mais ou menos. 7 metros e meio. Sempre ele pega a 10ª parte mais 60 centímetros, ou 0,6, porque a unidade de medida vai estar em metro aqui. Então, beleza. Aqui eu tenho o tamanho do poste, né, a altura. Na altura, dependendo do tamanho, o tamanho nós temos eles de 9 metros, 10 metros, 11, 12, 13 e 14 da rede de distribuição. A carga, né? E tem de vários tipos, tem o /1000, tem o /300, /150, tem muitas configurações. Tem uma norma que fala, é a NTC 01. Ela fala dessas cargas e do tamanho dos postes, tanto para circular quanto para o duplo T, esse aqui, o quadradinho aqui, ó. E aqui, por último, é o ID, é a identificação do poste. Aí vai ter um número aqui, aí por exemplo, o poste ele tá assim, né? Aí vocês já viram que tem um número tipo assim, sei lá, 5, 4, 3, 2, 1, né? Aí aqui no projeto lá vai estar assim, ó, o I vai estar assim, ó. Aí você pega de cima para baixo, né? A gente não escala da esquerda para a direita, né? É 5, 4,
3, 2, 1. Beleza. E nesse poste aqui, além de eu ter a SI1, que é um cabo protegido, é um tipo de arquitetura, e eu tenho não só, eu tenho a N1 passando reto aqui, ó. Não, pela essa configuração aqui, a N2 ela tá passando reto aqui, ó. Se eu pudesse enxergar a cruzeta, ela ficaria mais ou menos assim, as duas cruzetas da N2. Eu tenho a N2 passando reto, que é ela que vai estar segurando os 3 cabos de energia aqui, ó. E a N1, ela vai estar assim, ó. Ela vai estar mais ou menos assim. Mas calma que nas próximas aulas a gente vai desenhar isso certinho. Ela vai estar mais ou menos assim, ó. Ela vai estar mais ou menos em 90 graus, dependendo aí. Aí nela é que vão estar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma chave fusível. Que até o Ângelo já colocou aí uma atividade mostrando, né? Então eu vou ter 3 chaves fusíveis, né? E esse daqui é a nomenclatura, pelo menos nesse projeto aqui. Isso aqui é um transformador. E esse aqui é o aterramento do transformador aqui, né? Porque na parte de média tensão, ele vai estar em triângulo, vai estar ligado numa configuração em triângulo. E na parte de baixa tensão, ele vai estar em estrela. Aí a parte em triângulo, né, ele pega a fase, né, as fases que chamam de H, né? Aí H1, H2, H3. Você vai ver isso lá no transformador, lá no Charuri, na instalação lá. E aqui, ó, você vai ter o X1, X2 e X3. Que aqui é fase A, né? O X1 é fase A, fase B e fase C. E o X0 que vai estar lá no transformador, ele vai estar curto-circuitado com essas 3 bobinas aqui, que ele é a cordoária de proteção de terra, que na verdade, para essa rede aqui, ó, o neutro dela, né? Ele está com o neutro aterrado, né? Então, na verdade, o neutro e o terra, eles são praticamente a mesma coisa, quase a mesma coisa. O neutro, ele é um barramento, né? Um cabo que não tem potencial, essencialmente. E para forçar ele não ter potencial, né? Você faz o aterramento dele. Para qualquer carga que tiver residual nele, aí, dependendo da arquitetura, né? E ainda mais que a arquitetura de transformador, arquitetura de motor, arquitetura de gerador, né? Elas são essencialmente indutivas, né? Tem uma construção indutiva. Então, a parte do o neutro ele é aterrado justamente para se tiver uma carga, essa carga ser dissipada e ser descarregada aqui no terra. Daí aqui está mostrando, né, que tem um transformador e esse transformador que ele está aterrado. Eu sei que numa primeira aula aí tá assim meio confuso, mas aí a gente vai, como se diz, vai dissecando e fazendo, né? Eu vou mostrando da melhor forma possível. Aí assim, eu peguei esse gancho e fiz essa tangente só para vocês entenderem, né? O que é o básico, né? O clássico de uma locação de poste. Então aqui, ó, se for lá na pasta, né, continuando lá, aí vai estar mostrando, ó, aqui, ó. Essa aqui é uma rede protegida aí, ó. A CE1, aí tem a CE1A, CE2, CE3. Não tem mais que essa, não. Aí existe outro tipo de rede. Beleza? Ó, essa parte aqui, ó, de estrutura a ser usada, o afastamento, elas estão nas normas da concessionária local. A gente pode pontuar tudo isso aqui. Porque basicamente no início, o que o pessoal faz? Eles fazem o chamado piquete. O que é o piquete?
O piquete você pega nessa rede aqui, ó, eu tirando o zoom aqui, ó, você faz a marcação aonde os postes vão ser plantados. O piquete, basicamente, ó, você marca. Deixa eu pegar aqui um. Você vai marcar no terreno aqui, ó. Você põe uma estaca aqui, ó. Aí essas estacas aqui, ó, vão mostrar topograficamente, né, onde que os postes vão ser plantados. Aí você pode literalmente cavar ele com a cavadeira, é uma alavanca que o pessoal chama, ou então você pode utilizar um guindalto hidráulico. E o guindalto hidráulico, já viu aqueles guindalto hidráulico que tem uma ponteira? Eles chamam de trado. Eu não sou bom para desenhar, não, mas é uma broca gigante. Aí você pega, aí não tem o braço do guindalto lá, tem um caminhão aqui, ó. Faz de conta que isso aqui é um caminhão, ó. Vocês vão ver que eu sou um desenhista nato. Só eu começar a desenhar, vocês vão perceber tudinho. Isso aqui é o caminhão, ó, ele tá aqui. Tá estabilizado aqui as sapatas aqui. Então o guindalto hidráulico, né, ele tem um braço lá. E aí a vantagem do guindalto é que você pode trocar a ponteira dele, né? Você troca aqui, ó, por um trado desse, dependendo do diâmetro aqui, você faz um poço artesiano, você faz um buraco desse. Tem uns menores que eles parecem uma motosserra, né? O pessoal utiliza para fazer, para marcar as estacas em curral, né? Curral para animais aí, para bovinos, né? Equino. Você pode também colocar chamado de gancho olhal. É um gancho e ele tem aqui um buraco. Você põe esse gancho aqui, aí você pega e eleva transformador. Você pega, usa uma tira ela é uma tira, ela é um polímero. Essa tira é chamada de estropo. O professor lá vai mostrar para vocês. Ela tem um anel metálico de um lado, um anel metálico do outro. Aí esse estropo você vai pôr em volta aqui, ó. Vai pôr vários aqui para segurar o transformador e você elevar ele. Você pode trocar a ponteira por isso, pode trocar pelo trado para cavar o buraco aqui. Você pode colocar um cesto acoplado. Cesto acoplado é aquele cesto, ó. Eu já vi o pessoal da poda. Aí tá aqui o eletricista de distribuição e a motosserra aqui, ó. Fala a verdade. Vocês estão vendo que eu sou bom desenhista, ó. Aqui é um eletricista, ó, o capacete. Ele tá com capacete de segurança, com as luvas, ó. E o capacete tem que ter o quê, professor? Tem que ter a proteção frontal, né? Calçado de segurança aqui. Aí esse cesto acoplado, ele é colocado nessa ponteira do guindalto aqui. Então, a maioria das construtoras tem um desse porque ele é muito versátil. A única coisa que não dá para mexer com esse daqui é uma linha viva. Aí o linha viva você vai precisar de um caminhão específico e você vai colocar, né, o cesto, é o chamado de cesto aéreo. Mas eu tô dando as várias opções, né? Porque às vezes vocês vêem aqueles vídeos aí, até o pessoal mesmo que faz os cursos, né, no Senai ou em outras instituições, né? Aí eles falam assim: vem trabalhar com a gente, que aqui você vai cavar buraco. Não sei se vocês já viram esses vídeos por aí, né? Eu já vi um monte. Um monte de aluno já me mandou. Mas tem várias maneiras, né? É lógico que quando é uma empresa grande, você não vai cavar ela na mão aqui, né? Mas pode acontecer. Quando eu falo você, eu não estou falando você, Eletrotécnica, estou falando a equipe que você vai liderar. Às vezes você vai ser chamado apenas para ver se eles estão colocando correto, se o poste que eles plantaram foi colocado da maneira correta, né? Se a rede que foi tracionada depois aqui
foi tracionada corretamente, e por aí vai. Olha, normas e ó, o anexo 2 aqui. Então, esses anexos aqui, gente, é só para vocês. Olha, ó, olha, transformador de potência, essa norma que eu tenho. O ruim dessas NBRs aqui é que elas são o quê? Pagas. Essas NBRs aqui, por exemplo, a Enel, né, na época era Celg, ela compra uma norma dessa, se eu não me engano, tem a 16 alguma coisa, eu tenho elas aqui. Eu vou mostrar ela para vocês no momento oportuno. Então, ele compra uma norma dessa, aí o que que ele faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Ele copia e aí ele cria uma norma para ele. Aí, no caso, por exemplo, a Enel, a Energisa e qualquer outra concessionária, né, o grupo Neo Energia, eles pegam uma norma dessa e aí aplicam, inventam um número lá, no caso nosso aqui, e fala, não, eu vou chamar a rede de distribuição para cabos nus, né, chamada de rede convencional, eu vou chamar ela de NTC06. E aí ele pega e coloca o nome. Pode ser que em outra concessionária ela tenha um outro nome, né? Sei lá, igual lá na Neo Energia, é Disnor número tal. É assim, é Disnor número alguma coisa. E aqui é sempre norma técnica, é porque era CELG antigamente, né? Por isso que é C, né? Mas aí depende, né, da nomenclatura aqui. Então, esse outro documento, ele mostra as normas que são aplicadas, né? Então, os dois documentos aqui, basicamente, é só configuração. Agora, o terceiro aqui, que é a folha de atividade, que é o que vocês vão fazer. Então, ó, prestem atenção, viu? Já fiquem ligados. Vocês estão vendo aqui, ó, essa daqui é a atividade que vocês vão enviar. Vocês estão vendo que tem uma locação, ó, tem os lotes aqui. Então, quer dizer que ela vai depender também do levantamento que vocês vão fazer em campo. Beleza? Avenida José Serra. Eu não sei se é uma avenida aí perto aí do Charuri. Sinceramente, só olhando o nome aí. Beleza. O que eu vou fazer, gente? Eu vou dar uma observada nela melhor e aí a gente até discute. Porque basicamente o que vocês vão fazer aqui é o que eu estou mostrando aqui. Uai, professor, como assim? Já vamos fazer spoiler aqui já. Basicamente isso que eu estou mostrando aqui, ó, que tem um poste, tem a configuração da baixa tensão, tem a configuração da média, o tamanho, a carga que ele suporta e a identificação é o que vocês vão fazer aqui. Eu estou só chutando, viu? Mas numa aula oportuna, num desses encontros que nós vamos ter, vamos pontuar isso direitinho. Então, essa folha, ó, essa aqui é a que vocês vão enviar. Essas outras duas que estão aqui, ó. Deixa eu até fechar essa aqui, ó. Essas outras duas que vão vir aqui, ó, essa anexo 1 e anexo 2, são só informações para você poder o quê? Usar de base para você aí sim resolver o seu exercício aqui. Agora deixa eu voltar aqui. Então, basicamente, você está falando que isso eu tô só de olhar aqui, eu já tô imaginando, né, o que vocês vão fazer aqui. Então, tá mostrando a rua. Tá certo que o desenho é um desenho bem simplão aqui, né? Mas é lógico, né? Tem a avenida aqui, tem o lote, né? Aí é óbvio que a calçada, provavelmente a calçada vai estar por aqui, né? Deixa eu até colocar o quadro transparente aqui para a gente ter uma ideia. Pessoal, então, vamos fazer um spoiler daqui, ó. Pegar o vermelho, que o vermelho ele é bem
Vou pegar a menor pena aqui para não ficar grosso demais. Então, ó. Pessoal, então eu estou entendendo. Isso aqui é uma unidade consumidora, né? Um cliente. Aqui eu vou ter a rua, né? As risquinhas da rua aqui. E, pessoal, ainda bem que eu não vivo de pintar faixa de orientação da. Ainda bem, viu? Eu não vou pôr a mão aqui, não. Então, provavelmente a calçada tá por aqui, né? Isso daqui, gente, na engenharia o pessoal chama de planta de situação. Ele mostra as ruas, os loteamentos, né? Geralmente num projeto predial, no industrial, num comercial, você tem uma planta de situação, ou seja, ela mostra um esboço do local. Então, vocês vão fazer basicamente isso aqui, ó. Vocês vão levantar em algum local aí, né? Seja lá com o professor. Por isso que eu tô achando que essa atividade depende do momento presencial de vocês. Aí vocês vão vir aqui, né? Por exemplo, vou fazer uma rede aqui, ó. Vou mudar a cor aqui. Essa cor tá muito... Vou pegar um roxo aqui. Pessoal, então, basicamente, eu vou desenhando aqui mais ou menos o layout, né? Aí aqui tem um cabo passando, né? Tem uns cabos aqui. Aí, obviamente, aí tem uma rede que passa aqui assim, ó. Às vezes, aí vamos supor que tem um poste aqui. Às vezes tem um cruzamento que chama de cruzamento aéreo. Às vezes, né? Nem sempre, né? Às vezes essa rede ela morre aqui. Então, basicamente, vocês vão fazer um perfil da rede de energia que é encontrada nesse local aqui. Eu não sei, eu estou chutando, viu? Pode até ser. Vocês já viram na matéria que vocês pegaram de predial? Não tem umas mini casinhas construídas lá dentro do Senai? Não tem? Então, eu estou chutando, viu? É porque eu não sei como é que tá lá no Charuri lá. Pode ser que vocês tenham um local lá que simula essa planta aqui de situação. Estou chutando, pode ser que tenha, né? Aí vocês procuram saber isso lá com o professor presencial de vocês, tá bom? Mas eu vou ajudando vocês. Beleza, professor. Então, basicamente, aí você pega e vai fazer a nomenclatura aqui, né? Vamos supor que esse poste aqui ele tem baixa tensão, ele vai ter uma alta, né? Uma MT, uma média tensão. Aí vamos supor, estou chutando aqui, ele é um 14 barra, sei lá, 150. Não sei nem se existe esse. Tô chutando aqui. E aí o ID dele é, sei lá, 2222. Tô inventando um ID aqui, bem facinho. Aí a baixa tensão é, sei lá, é um S, é uma rede NOA, né? É uma S1. Quando ela tem, igual tá aqui, ó, quando é assim, SI, é um cabo protegido. Quando é só S e um número, né, sei lá, 1, aqui é um cabo nu. Cabo nu. E esse daqui é um cabo protegido ou coberto, né? Um cabo coberto. E geralmente esse tipo de rede SI, ele é chamado de cabo multiplexado. Pessoal, como assim? Ele é tipo... É aquele... Já viram na rua assim, ó, que tem um cabo de baixa tensão e está entrelaçado. Aí tem um vermelho, tem um cinza. E um preto. E aí no meio dele, eu vou pôr uma cor diferente aqui, tem um cabo nu, que é o chamado, que é o neutro, na verdade ele é chamado de mensageiro. Aí essa é a configuração desse tipo de rede aqui, ó, da SI. Quando tem um S e um I aqui, um I maiúsculo. Aí quando é só o S, é aquela redezinha
que tem um isolador tipo roldana, né? Aí você tem um neutro, aí uns 50 centímetros, se não me falha a memória, você tem um outro isolador aqui, aí é a fase A, aí mais outro isolador aqui, a fase B, e mais outra aqui que não está dando para enxergar, é a fase C. É a rede S. Não é de sadia, não. É de secundário. Ah, beleza. E tem a média tensão. Aí a média tensão, né, pode ser igual aqui, ó, N1. É a normal tipo 1, né? Igual eu fiz até um desenho aqui, né? Aí essa normal tipo 1, ela tem o... Deixa eu mudar a cor aqui que tá ruim. Aí ela tem um poste. Aí se você olhar a vista aérea dele, né? Ele tem uma cruzeta aqui de madeira e tem geralmente 3 isoladores. E esse cabo é nu. Aí, se for uma rede tipo CE, né? Em vez de estar escrito N, está escrito assim CE 1A, por exemplo. Aí você tem um poste. Você tem o chamado braço tipo L. Aí ele tem um estribo aqui. Aí você tem um braço chama braço antibalanço. E aí você tem um espaçador chamado espaçador losangular. O pessoal chama de cavalo marinho. Aí o mensageiro, o povo chama ele de mensageiro. Esse daqui é o neutro. O mensageiro é igual ao neutro. E aqui, ó, do lado da rua vai estar a fase A, do lado do chão a fase B e a fase C do lado da calçada, geralmente. E eles estão em média numa distância de 40 centímetros. Espera aí, professor. Só de você ver uma letrinha escrita aqui, ó, no média tensão, ou N1, você vê isso aqui. No seu cérebro já aparece tudo isso. Não no meu, no do eletricista de distribuição, né, do eletrotécnico. Então, essas letrinhas, elas contam uma história para você. Ah, professor, entendi. Ah, então, basicamente é isso, professor. Aí eu vou falar que tem rede de baixa, né? Se é o que tiver lá no levantamento de vocês, né? Rede de baixa tensão, rede de média tensão, tamanho do poste, né? Esforço mecânico que ele suporta, identificação. Aí é lógico, vocês vão inventar uma. Aí depende lá da tarefa lá que vocês vão fazer. Aí vocês vão fazer isso aqui, né? Assim, tipo, eu nem li aqui, eu nem tomei pé das situações de vocês aqui, mas pela minha experiência e pela lida rápida que eu dei aqui, é mais ou menos isso. Mas é lógico que a gente vai ter um momento, vamos parar aqui e aí vamos desenhar isso. Né? Eu vou ajudar vocês da melhor forma possível aí, para vocês, né? O meu objetivo aqui é ser um farol para vocês, né? Ser um guia. E aí, né, como se diz, na escuridão eu dar uma luz para que vocês consigam, né, absorver esse conteúdo, para vocês consigam entender ele, né? Porque uma coisa, né, tem gente que acha que decorar e aprender é a mesma coisa. Decorar, você decora, e aí você reproduz aquilo, sei lá, numa prova, em algum lugar, e daqui uns minutos, eu fazia isso demais, quando eu fazia o primeiro grau, o segundo grau, né? No outro dia, eu já não sabia nem se era de comer ou passar no cabelo a matéria que eu estudei. Nem lembrava mais. Porque basicamente é o quê? Eu decorava, muita coisa eu decorava. Eu, né, às vezes eu deixava para estudar muito, quase que na hora, né, um dia antes, né? E aí eu acabava decorando. Mas quando você aprende, você pode até esquecer um detalhezinho ou outro, mas aí você consegue, depois estudando mais um pouco, observando aqui, você consegue entender, né, o quadro geral, né? É igual tem muita fórmula, por exemplo, eu estava corrigindo lá o pessoal de projetos elétricos industriais, né? Por exemplo, cálculo de cabeamento,
Às vezes vai ser a única vez que você vai ver aqueles cálculos no livro. Porque basicamente o programa que hoje em dia o pessoal utiliza, né? Eles fazem esses cálculos automaticamente, mas você faz ele pelo menos uma vez, né? Estudando e outra vez fazendo uma atividade, né? Uma prova, né? A chamada prova, né? Para você entender. Aí depois, no mundo profissional, às vezes você nem usa mais aquele cálculo lá, mas o quê? Você fez o curso, você entendeu a matemática, você entendeu a física do processo ali, você entendeu o estratagema ali que você vai utilizar para fazer um croquis, né? Que na verdade isso aqui é um croquis, ou seja, é um esboço, né? Seria o anteprojeto, né? O anteprojeto, aí você esboça ele aqui no papel. Antigamente o pessoal fazia isso, né? Ia lá em campo, marcava os piquetes aqui no terreno, e aí depois fazia um croquis, ó. Desenhava bem, né? Igual eu tô desenhando aqui torto aqui e tal. Aí o que que eles faziam? Aí quando apareceu, né, o computador, né? Porque antigamente o pessoal fazia tudo com régua paralela, fazia tudo com gabarito. Aí o que que eles fazem? Eles faziam um croquis, aí ia lá no departamento de engenharia e entregavam o croquis pro pro estagiário, né, ou pro cadista lá e fala, ó, pega esse desenho aqui e xuxa ele aqui no AutoCAD. Põe ele no AutoCAD. Aí com as ferramentas, né, com as réguas digitais, com as planilhas, né, a gente pega esse croquis, esse anteprojeto e transforma ele num projeto de CEP, né? Um projeto aqui de infraestrutura de redes, né? E desculpa eu estar estendendo mais, pessoal, porque como, né, demorou aí, né, até eu conseguir recuperar o link aí, mas aí, assim, esse é um retrospecto que eu estou fazendo aqui do que a gente vai... Então, basicamente, essa é da atividade 1 aqui. Mas, assim, vocês entenderam a mecânica, né? Entenderam mais ou menos a mecânica, né, de como que... Então, ó, se você vê em situação de aprendizagem, né, situação de aprendizagem, né, aí vem, que é aqui, ó, verde, né, cada uma das atividades, aí vai ter uma pasta para você baixar e nela vai ter material de apoio e a folha que vocês vão fazer o trabalho, né, que vocês vão ver tanto presencial quanto pelo SCORM, né, que é aqui, ó, no conteúdo do curso, beleza? E aí nessas web aulas que a gente tem, ó, a gente tá tendo uma hoje, né? Aí relembrando aí, ó, fiquem atentos que a aula vai ter o recesso aqui, ó, do dia 23 ao 23 de dezembro, né, desse ano, até o dia 4, né, de janeiro do próximo ano. Aí já no dia 6, na sexta-feira, aí especialmente nós vamos ter a nossa aula, mas basicamente ela é toda quarta-feira aí. E aí o que que eu vou pensar aqui? O que que eu estou pensando aqui? Nesses dias aqui que a gente encontrar, eu vou pontuar cada uma dessas atividades, e aí quem já estiver fazendo, né, quem já estiver trabalhando nela aí, e aí a gente vai ver como eu vou dar direcionamento para vocês, né, de como solucionar, né, para eu poder corrigir o mais rápido possível. E aí dentro desse direcionamento, é igual eu estou fazendo agora, né, eu vou o quê? Liberar o conteúdo, eu vou falar do conteúdo, né? Aí não vai ser simplesmente eu resolvendo, vamos dizer assim, para vocês, né? Eu vou estar direcionando vocês e dentro desse direcionamento eu vou estar ensinando, passando o conteúdo para vocês, o de CEP aí. Aí vocês podem falar aí, né? Quem tiver aí, como não é obrigatório, né? Quem tiver aí na sala, fala, ô, professor,
dessa parada aí que você está falando aí, o professor presencial já até falou aí, né? Aí eu posso até comentar, né? Porque senão, imagina, se ele falar tudo, e aí nas web aulas eu não vou falar nada, né? Então, eu vou tirar a dúvida de vocês, a gente vai ver como que são essas situações de aprendizagem, né? Que basicamente elas são simulações. Por exemplo, de projetos elétricos industriais da UC anterior de vocês, ele foi de um cronograma de aquela timeline, né? Um dimensionamento de cabos real de um projeto que realmente ele foi apresentado, né? Então tá, gente. Eu passei um pouco aqui do tempo, mas eu acredito que a gente tenha eu tirei esse hoje para falar do inicial para vocês, né? Falar de prazos. Fiquem sempre de olho ao término, dia 16 de dezembro, dessa primeira atividade. Então, eu acho prudente a gente já no dia 14, na próxima quarta, eu já começar o quê? Como ela vai estar próximo do dia 16, né? Eu já fazer um direcionamento. Eu vou ler aí, né? A primeira vez que eu estou pegando essa UC, né, em específico, eu vou dar uma lida nela e pontuar o tópico que eu vou falar na aula do dia 14, para direcionar vocês certinho. Porque o ideal, né, até por exemplo, dia 16 você já entrega, que eu pego já o quê? Eu já corrijo, já libero nota. Quem tiver que fazer novamente, faz logo, né? Aí assim a gente vai fazer para os outros aqui, ó. Beleza? Quem está aí na aula aí tem alguma dúvida, alguma... Professor Pablo, Sim, pois não? essa atividade vai Isaías, desculpa, cortou. Eu entendi que você falou assim, essa atividade do dia 16, o quê? a gente tem que entregar a primeira atividade até 16, né? Isso, sim, isso. Aí, como a gente tem aula dia 14, nós podíamos usar essa semana para a gente já ir começando a fazer alguma coisa, conforme a gente entendeu. Aí, Sim, no dia 14, na aula online lá, você já direcionando a gente lá para a gente fazer a isso atividade mesmo, certinho. isso mesmo, correto. Essa é a ideia, né? Porque pelo que eu li aqui, é porque eu não li previamente, mas pelo que eu li agora aqui junto com vocês, é basicamente isso, é um croquis, né? Vocês vão, de posse daquele croquis ali, vocês vão fazer uma infraestrutura de rede. Mas esse croquis a gente vai ter que fazer ele. Então, eu acredito, né? Eu não sei como que o professor lá, ou ele tem, porque dependendo da unidade lá eu ia falar do CREA, da unidade do Senai, você tem lá um local semelhante a esse local que tem aí, né? No desenho, né? No croquis, cadê ele? Esse que você apresentou para a gente, né? Eu fechei ele aqui. Então tem um local lá semelhante e aí já tem uma rede instalada lá. Aí o professor vai chamar vocês, né? Ô, pessoal, vem aqui pelo menos a experiência que eu tenho do Ítalo Bologna, tem um laboratório lá de distribuição em que tinha umas redes pequenininha montadas assim dentro do laboratório, que era tipo como se fosse uma bancada, sabe? Aí eu não sei como é que tá lá. E aí, dependendo da unidade, elas são montadas lá em campo mesmo. Aí o professor vai falar, ó, faz de conta que essa é a rua tal, essa é a rua. E aqui, coloque no papel a rede que está aqui, que está desenhada aqui, baseado no que vocês sabem. Aí vocês vão ver lá, é uma N1 que está aqui. Na rede que está embaixo aqui, é uma SI1, né? E por aí vai. Mas eu vou procurar o quê? No dia 14, mostrar as normas para vocês, a NTC 18, a 06, a NTD 17,
que é o que vai dar subsídios. Nela, além de você ter o desenho, a vista frontal e a vista superior, você tem a lista de materiais. Todo projeto que eu vou fazer de CEP, né, de distribuição, eu pego na localidade onde eu estou fazendo, por exemplo, um dia desses eu fiz ali para Araguaína, ali no Tocantins, e lá é Energisa. Aí eu peguei a norma da Energisa, né? Basicamente as redes são a mesma. Lá, por exemplo, existe a CE1A, a CE1, a CE2, a CE3 e a CE4. 5 redes protegidas. Já aqui, só tem a CE1A, CE2, CE3 e CE4. A CE1 não tem aqui, na norma aqui. E é uma coisa boba. A CE1A ela tem um braço antibalanço. A CE1 ela não tem. Beleza? Só que acontece, sabe Sim. o que fora de Cortou aqui. Cortou, Isaías. o ser anterior, porque está atrasado, porque na aula Da UC anterior, você está falando? você não vai ter acesso a isso aí que você falou. Será? Como assim? Não, porque cortou, eu não escutei, não. O que vocês não vão ter acesso? Não, porque no próximo sábado, a aula vai ser sobre os repassados. Então, muito provavelmente, o professor que vai dar aula para nós nessa C vai ser só no outro sábado, depois dessa aula aí. Não, entendi. Vai ser um recordar e viver da anterior, né? Da de projetos elétricos industriais, né? Manutenção de potência. Ah, manutenção. Ah, entendi. É porque o professor faltou, entendeu? Aí elas vão repor agora. Ah, entendi. Manutenção de sistema elétrico. Mas basicamente, viu, assim, já dando spoiler para vocês, muita subsídio que tem manutenção do sistema elétrico de potência, porque basicamente em manutenção você aprende a como pegar uma escada, por exemplo, a escada geralmente as de hoje em dia elas são poliméricas, né? As antigamente elas eram de madeira. E mesmo ela sendo assim mais leve, né? Você tem que carregar, tem que ser duas pessoas carregando. É igual em trabalho em eletricidade, né? Nunca você trabalha sozinho, né? Sempre tem que ser duas pessoas trabalhando na tarefa, pelo menos duas. E aí, em manutenção, é basicamente isso. Vocês vão aprender como é que passa a corda na escada, como que posiciona ela, né? Como que amarra a escada no poste, como que você vai fazer a manobra, né? A sequência, né? Primeiro de abertura, né? A mais próxima da do meio, depois a do meio, depois a mais longe da do meio e por aí vai. Aí basicamente tudo em manutenção é subsídio para o projeto. Que o ideal seria o projeto primeiro, né? Que o projeto é o quê? Na mente da gente. E aí ele, como se diz, ele começa na mente do projetista, ele começa na prancheta, ele começa nos cálculos, no desenho. Aí depois é que ele vai para a vida real, né? Que ele se materializa. Não é isso. Tá? Alguém tem mais alguma dúvida aí? Deixa eu ver. Basicamente, pessoal, eu tinha assim para pontuar inicialmente. Aí dia 14 vamos moer no 12 aqui para a gente alinhar o que foi pedido na. Mas aí vocês aproveitam e perguntam lá, né? Como se diz, como quem não quer nada. Ô, professor, eu sei que aqui é o Recordar é Viver de manutenção, né? Mas assim, a primeira lá, tarefa lá de, é, de projetos do sistema elétrico, como é que é um croquis? Existe um lugar aqui na unidade aqui
que a gente olha nele e a gente pega e desenha? Já faz essas perguntas lá. Aí, professor, se isso não for possível, aí a gente poderia pegar alguma coisa aí pronta aí para Pode ser. Não, aí vocês dão uma perguntada, viu? Que vai ser agora 17, né? essa Ah, não. Não, dia 10, né? é dia 10. Nesse sábado agora que vocês vão ter a. Né? Aí Aí eu, tem. com isso, eu vou perguntar lá e ver o que eles vão dizer. Aí, se a resposta for não, a gente Não, beleza. Mas de qualquer jeito, aqui no dia 14, eu já passo a capivara para vocês de como, né? De como dar o direcionamento para vocês poder solucionar aí. Aí beleza, eu vejo se a gente pega de um croquis real aí, eu vou ver como é que vão fazer essa avaliação. Tá bom? beleza. Obrigado, professor. Ou de nada. Estamos aqui para solucionar. Mais algum questionamento, pessoal? Então, deixa eu tirar aqui o compartilhamento da tela. Agora, pessoal, cadê vocês aí? Tem alguma pergunta? Eu sei que assim, é muita informação. É porque muita coisa do que eu falei aqui, ó, acredite, viu? Não é piada, não. Muita coisa do que eu disse para vocês, eu não vi na faculdade. Ah, não, professor, então essa escola que você fez aí é mequetrefe, né? Não, escola muito boa. Foi lá na. Eu sou um filho da PUC, né? A Pontifícia Universidade Católica, né? Na época que eu fiz o meu curso, há muito tempo, ainda nem era PUC ainda, era só a Universidade Católica. Mas assim, e eu sou de uma época de um curso superior em que ele não focava em transmissão, né, em distribuição e quiçá, né, é, em geração de energia. Focava mesmo só no predial, industrial e comercial. E aí, caso você for trabalhar, aí foi meu caso, né? Quando eu já estagiava e depois fui trabalhar no escritório, e eu prestava serviço, né? Tanto para vários tipos de projetos, usina hidrelétrica, linha de transmissão, linha de distribuição, montagem, tem o montador eletromecânico, né? Basicamente é montar aquelas torres, né? Então, eu trabalhando, só depois trabalhando, estagiando e trabalhando, é que eu adquiri esse conhecimento. Aí tinha um professor João de Oliveira, que hoje ele já é aposentado, mas ele era funcionário da concessionária. Aí ele passava as dicas para gente. Ele, ó, estuda a norma tal, a NTC 06, que tem as estruturas, tem as listas de material. Um dia vocês vão precisar aí em algum projeto. Ou, pois não, Kleber, pode falar aí. Quer perguntar alguma coisa, Kleber? Não? Então tá, gente. Sim, aí eu vou encerrar agora, vou encerrar a gravação, né? E aí já vou deixar, já vou copiar o arquivo, o pano, e aí amanhã eu já peço para a monitora, a Julie, deixa eu ver, Julie. Aí eu peço para a Julie postar a aula de hoje, tá ok? Ok, obrigado, professor. Então, valeu. De nada, pessoal. Fiquem com Deus aí. Aí vocês podem ir mandando a mensagem, caso tenha alguma dúvida. Às vezes, no momento, né? No momento eu não respondo, né? Mas aí geralmente das 13 horas até as 22, né? Dependendo se eu não tiver em web aula, eu respondo para vocês, tá ok? Oi. Sim, Kleber, pois não. Ah, agora deu certo. Depois eu queria que o senhor falasse também sobre os fatores de potência. Ah, sim. Você quer o quê? Sobre correção? O que que é?
Isso, tipo, é porque eu tava percebendo que nessa parte aí desse tipo de projeto aí de subir para calcular, tipo, subestações, eles jogam 0,92. Isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a recomendação. Ah, Até teve uma vez que a assim, antiga, lá em 1980, se não me falha a memória, era 0,86. Aí depois ela foi atualizar, não me lembro quando é que foi atualizada, aí foi para 0,92, até onde eu me lembro aqui. E eu uma vez, faz acho que uns 2 anos atrás, ouvi dizer, né, que eles estavam pensando em pôr 0,96, né, bem próximo de 1 aí, né, tem que ter uma correção aí ferrenha aí. aí depois só dá uma Aham. explicada para nós mais profunda sobre isso. Eu vou até falar, eu vou falar sobre banco de capacitor, aí a gente pega e faz uma explanação sobre isso, tá bom? Ah, fechou então. Muito obrigado. Boa noite. Não de nada. Então tá, pessoal, vou dar encerramento aqui à gravação, que aí ela já começa aqui a renderizar, né? Aí eu espero um pouquinho a renderização e aí daqui a pouco eu já vou upar o arquivo aqui, Certinho, então. tá ok? Vou parar aqui a gravação e aí fiquem com Deus aí e desculpem mais uma vez aí que na hora que eu percebi lá, a sorte que eu vi, eu olhei no alto da tela lá, eu vi lá Rio Verde, eu falei, uai, Rio Verde? Uai, como assim? Mas não é o Charuri, né? Ali, Charuri é Aparecida, né? Se eu não me engano, porque é ali depois do Buriti Shop. Eu É falei, isso. uai, eu falei, Rio Verde eu sei que não é. Então aí eu desconfiei, né, que ninguém apareceu, né? E naquele dia lá a maioria apareceu lá naquela web lá no plano de ação com o TEL, né? Aí eu falei, não, eu acho que eu tô no lugar errado. Eu acho que o pessoal tá num lugar e eu tô em outro. Então tá ok, pessoal. Vou parar aqui a gravação.